Olá, meu nome é Lorena Ribeiro, eu sou estudante de Letras da UERJ e residente no projeto de residência pedagógica da CAPES, em parceria com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Colégio Pedro II. Integrante do grupo de residentes coordenados pela preceptora Lúcia Débora, que é professora doutora de língua portuguesa no Pedro II, e orientada pelo Jefferson, professor doutor do setor de língua portuguesa da UERJ. Temos então esse vídeo na análise do terceiro conto do livro, intitulado Os Primos de Campos. Para começar, separamos algumas informações gerais do conto para auxiliar na compreensão geral do texto, a começar pela narração. Nesse conto, nós temos uma narração em primeira pessoa, e logo nas primeiras linhas já se estabelece também o diálogo direto com o leitor, assim como a tarefa de contar uma memória pessoal acerca dos seus primos de campos. Sendo um narrador-personagem narrando a história de outras pessoas, ele não seria exatamente o protagonista da história, mas como ele assume uma relação íntima com a narrativa, esse vínculo é evidenciado não apenas no parentesco com os personagens a serem narrados, mas também por nos demonstrar ao longo da narrativa como o desenvolvimento do seu testemunho vai revelar aspectos da sua própria subjetividade, que até ele mesmo parece desconhecer ao assumir para o leitor fragmentações das suas memórias durante a primeira infância. Portanto, nós temos um foco narrativo fixado na memória que o narrador tem da relação dele com os primos de Campos, contando a história desses primos a partir da sua própria história. Importante também destacar que essa relação de proximidade, tanto com a narrativa quanto com o leitor, estabelece uma relação de parcialidade, porque não revela para a gente o pensamento de outros personagens que não tenham sido diretamente verbalizados para o narrador ou situações que ele não tenha vivenciado. Dessa forma, temos acesso apenas a um ponto de vista que vai influenciar na compreensão da história. O conto é situado no Rio de Janeiro e dá indicações geográficas tanto para o município quanto para o estado, a começar pela cidade de Campos, que é referenciada no título, mas também a Praia do Leme, Xerém e pelo uso das maiúsculas em Água do Rio e Milícia do Rio. Já o tempo presente no conto ele vai se dar de uma forma não linear, apresentando um movimento que é circular, mas que o tempo inteiro está avançando e retomando elementos da história. Essa forma de narrar induz a suposição de que o narrador pode estar girando em torno de um tópico que ele próprio parece não estar consciente ou que pretende evitar falar sobre, como uma forma de narração elíptica, que foi um dos aspectos também comentados por sua namorada durante a análise dos seus escritos. Entre os personagens nós temos o filho caçula, que é também o irmão mais novo e vai narrar nossa história. O irmão mais velho, jogador de futebol, que é visto como um herói pelo irmão mais novo. A mãe, uma professora que vai incentivar essa carreira futebolística do filho mais velho. O delegado, que faz bico de caça-talentos para clubes de futebol e é com quem mais tarde a mãe vai se relacionar afetivamente. Os primos de Campos e a namorada, que é uma personagem mais envolvida com questões sociais e tem uma cultura mais politizada por ser integrante do Grêmio Estudantil. E por fim, o enredo vai se desenvolver a partir da premissa de todos os anos receber esses parentes, que são os primos de Campos, durante as férias. Então faremos esse esquema de ir trazendo as citações e apontando alguns destaques para analisar junto com vocês. Logo no início do conto, como já foi apontado anteriormente, o narrador vai estabelecer um diálogo com o leitor ao afirmar que não tem uma boa memória remota e pouco me lembro da minha primeira infância. E assim ele indica uma certa inconfiabilidade na veracidade dos relatos que ele vai fazer a seguir. Ele vai avançando e continua afirmando que só se dá por si mesmo com mais nitidez a partir dos 6, 7 anos, no momento que está tendo dificuldades para aprender o hino nacional na escola ou então ouvindo tocar o hino nacional durante um jogo da Copa em casa. Né? Na sequência, ele descreve diversos elementos que vão ambientar a gente nesse período de Copa do Mundo, que é a partir da decoração da rua, como as bandeirolas que estão por toda parte, a família que se reúne com um possível vizinho para assistir o jogo, e assim ele introduz sua primeira recordação dos primos de Campos, que é esses dois meninos andando em cima de uma super bandeira do Brasil que foi pintada no asfalto da rua. E trago para destacar alguns elementos cruciais para compreendermos o conto. Novamente, reforçando aqui esse passado fragmentado que é importante, a presença de elementos nacionalistas como as bandeirolas verde e amarelas, o hino nacional e principalmente a Copa do Mundo, que é um dos poucos elementos que a nação para assim para torcer pelo seu país
E é um elemento também que, posteriormente, com a progressão do conto, vai nos sugerir um passado mais preciso e delimitado no tempo. E, por fim, peço que vocês prestem atenção na forma como o narrador nos conta como é essa primeira memória dos primos de Campos, porque o relato é feito a partir de uma forma que nos faz visualizar um quadro ou um possível retrato de um Brasil a partir desses dois meninos que vão andando e pisando em cima dessa bandeira, nos dando alguns indícios do que está por vir. Como o conto é um relato dessa memória que o narrador tem dos primos, e o enredo também vai se desenvolver a partir da vinda deles para a casa da família, destaco também alguns trechos que vão evidenciar essa relação que cada familiar tem com os primos. A mãe, ela vai se surpreender sempre porque os primos, a cada vez que chegam, ela percebe que eles estão crescendo, mas principalmente com o grandão, que não corta o cabelo desde o último janeiro e vai deixando ele ficar grande, mesmo que não haja nenhum comentário referente ao cabelo do filho mais velho, que usa ele compridos para deixar meio estilo argentino. O mais velho vai ser a pessoa que vai evidenciar esse incômodo com a presença dos primos de Campos, e não é à toa que toda vez que ele encontra com eles, ele se irrita e se estressa e acaba descontando no irmão mais novo, e também deixa claro que ao jogar futebol ele não gosta que seja identificado como parente, não apenas dos primos de Campos, mas também do seu próprio irmão, né? E deixa o irmão mais novo vai expressar esse sentimento que vai deixando essa impressão de que ele tem uma possível vergonha desse parentesco. Já o irmão mais novo, apesar de ter uma estranheza inicial em toda a visita e também de ter uma relação violenta com os primos, ele é alguém que vai apreciar a presença deles, contando os dias para reencontrá-los. Mas ainda assim, ele também evidencia uma certa hesitação em relação ao cabelo do primo, e chega até mesmo ao ponto de não reconhecê-lo à primeira vista. Outro trecho interessante de destacar é como a mãe, que entende que as crianças precisam sair para a rua para evitar brigas entre eles, é também alguém que não vai deixar o filho mais novo ir para a casa dos primos, com a alegação de que eles são largados, entre aspas, e que não tem uma mãe ou responsável que possa fiscalizar, supervisionar essas crianças. Mesmo assim, essa liberdade que ela promove para as crianças durante a estadia no Rio de Janeiro na sua casa vai acabar levando eles para a cadeia. E esse fato de eles terem ido parar na cadeia também vai ser escondido do pai dos primos de Campos. Há outros trechos em que é possível observar a fragmentação da memória do narrador num primeiro momento do conto, destacando-se a figura do pai, que vai se configurar como um ser abstrato, uma sombra, uma figura incorpórea que ao mesmo tempo tem um corpo por estar presente ali, seja sentado ao lado da mãe, assim como anteriormente o narrador vai afirmar que as lembranças dos primos de Campos também são fragmentadas. Já num terceiro fragmento, temos a revelação do caso do pai do narrador com a cunhada, mãe dos primos de Campos, e assim ele abandona a família do Rio. Portanto, esses primos seriam também irmãos. O caso é revelado aos gritos para o narrador pelo irmão mais velho em meio a um transporte público. Logo na sequência, o narrador afirma que esse relato do irmão seria como uma verdade, dessas que crianças captam no ar misteriosamente e guardam para si como coisa roubada. Essa afirmação nos permite questionar seu relato, pois seria algo que soa como verdade, mas ainda não tem elementos concretos que possam autenticar sua veracidade e de outras tantas afirmações feitas do início do conto até esse momento, nos fazendo subentender que ele próprio poderia estar guardando para si alguns fatos e opiniões importantes para a narrativa. Esses lapsos de memória do narrador vão se repetir como um elemento que frequentemente vai nos auxiliar na interpretação e na reinterpretação do conto. Assim, podemos criar suposições como o porquê desse tratamento que é hostil, mas ao mesmo tempo não é considerado hostil com os primos, já que esses atos poderiam ser justificados em tópicos mais genéricos, como a mãe que se surpreende com o crescimento dos sobrinhos, a implicância entre irmãos e primos e o fato do pai ter abandonado a família para viver um caso com a cunhada. Portanto, nessa sequência de fragmentos do texto, podemos destacar as relações de violência, incômodo, hesitação e estranheza em relação aos primos de Campos, a relativização desse tratamento com os primos a partir do recurso da memória fragmentada da infância e a verossimilhança, que na obra literária vai trazer ligações, harmonias entre fatos e ideias
que promovem a coerência para poder assumir uma aparência de verdade, mas que na verdade são elementos ficcionais, mesclando atitudes do senso comum com violências sutis que vão sustentar a coerência da relativização. Essas sutilezas da violência é um tema recorrente que vai evoluir gradualmente ao longo do desenvolvimento do conto, como, por exemplo, a citação do autoritarismo na sociedade durante o momento que eles estão dando um calote no ônibus, alertando para a possível possibilidade de um cidadão comum querer pagar de polícia, ou seja, agir como um justiceiro que faz a justiça com as próprias mãos, permitindo ambientar-nos numa experiência comum dos regimes ditatoriais, como a vigilância, a prática justiceira e a tortura. Esse fragmento é essencial para a virada para um segundo momento do conto, que é mais violento e mais hostil da tortura em si, que é quando os jovens são pegos pela polícia e levados à delegacia. Lá, eles vão vivenciar agressões físicas e ameaças, deixando a ocorrência da violência sexual subentendida também, pois o xerife, na língua dos policiais, é o maior arrebentador de pregas dos moleques que baixam no distrito. Esse vai ser o primeiro momento do qual o narrador vai pôr em questão essa enurese noturna, que é o fato dele não conseguir controlar a urina, e ele vai urinar nas calças da mesma forma que ele urinava na cama quando mais novo, estressando seu irmão. Essa passagem é confusa, realizando um movimento não linear que retoma um momento anterior ao relato narrado e posteriormente vai retomar para o presente, o que nos faz subentender certas relações sutis ou subconscientes do irmão mais velho com a polícia que o reprime. Esse também vai ser o primeiro momento em que o narrador vai questionar as diferenças de tratamento dos policiais com ele e com os primos, pois enquanto ele levava tapas e posteriormente foi liberado para casa, onde ele vai poder receber o consolo da mãe, os primos vão ser expostos nus e recebem porradas com barras de ferro na sola dos pés, permanecendo detidos na delegacia. E por fim, vai se questionar o porquê que eles não foram soltos junto com ele. Esse autoritarismo também vai estar presente em outras esferas da sociedade para além do ambiente policial e do espírito justiceiro das ruas, se manifestando também no âmbito do futebol, pois mesmo que não nomeado, o conto nos ambienta num contexto de ditadura militar. Nesse outro trecho destacado, vemos como o técnico também vai ser responsável por adestrar os vícios dos jogadores em prol de um futebol objetivo e rasteiro, com a bola rolando no gramado em linha reta. Portanto, as práticas de dribles e outros malabarismos, entre aspas, do futebol vão ser repreendidas. Não só essas técnicas, mas também a aparência dos jogadores, pois o irmão sai de um cabelo mais comprido, um estilo meio argentino, para um cabelo recém-cortado a estilo Record. Eu trago alguns pontos importantes dos trechos que acabamos de analisar. Esse vai ser um primeiro momento em que o narrador se questiona da diferença de tratamento dada a ele em contraste com o tratamento dado aos primos. Como a gente viu da questão da tortura, os primos ficaram nus enquanto ele foi liberado e pôde ter o consolo da mãe. A gente também vai ter um retorno temático da violência sexual contra menores, que também está presente no conto Meu Tio, primeiro conto do livro. A gente vai ter o apontamento de algumas práticas sociais de repressão comuns a regimes autoritários, como pessoas com instinto de polícia e práticas de tortura. Eu digo aqui práticas comuns a regimes autoritários, mas a gente também sabe que ainda hoje, seja num passado de ditadura militar ou nos dias de hoje, o abuso de autoridade e a violação dos direitos humanos contra grupos minoritários é parte do cotidiano, sim, principalmente nas favelas do país. Para além dos apontamentos acima, nós teremos também a progressão do autoritarismo e da violência. Como a gente pode recordar, num primeiro momento do conto, a gente tinha uma hesitação, um certo incômodo, mas era algo que não era nomeado, era como se fosse uma certa ausência ali e não teria muitas evidências de como dizer que aquilo seria uma violência. Já nesse segundo momento do conto, nós temos sim apontamentos de violência concreta, mas essas violências ainda não são nomeadas no sentido de que ainda não são verbalizadas essas especificidades e suas interseccionalidades também. Após esse momento, nós teremos o auge da violência, que ela vai ser anunciada pelo retorno do primo grandão para o Rio, antes mesmo do período de férias, porque o caçula havia sido morto numa chacina e o mais velho só sobrevive porque foge e busca abrigo na casa da tia.
Nesse terceiro momento da narrativa, é evidenciado algumas suposições acerca do narrador, que vai se esquecer da notícia e age como se nada tivesse acontecido, né, em relação à morte do primo, mas ao se lembrar, ele acaba se urinando. E aí, na sequência, ele vai novamente afirmar que tem uma memória fragmentada, pois diz que não é a primeira vez que ele apaga da memória um acontecimento extraordinário e incompreensível. E continua com esse movimento de retornar a acontecimentos anteriores ao fato narrado, como já tinha acontecido anteriormente, então ele vai fazer o uso dos cadernos, que seria um motivo para ter se aproximado da namorada, mas ao mesmo tempo ele começa a falar dela e só depois que ele retoma para o presente, como quem deseja falar algo e tem dificuldade de verbalizar, num movimento meio que espiral, circular. Não é à toa que a própria namorada, ao ler os escritos dele, diz ter certas restrições da forma elíptica que ele trata alguns temas, e principalmente eventos traumáticos. Portanto, aqui o texto nos dá elementos para sugerir que existe algo além dessa incontinência urinária ou de uma memória que é fragmentada por ser muito distante. Também vai ser o momento em que as especificidades da violência vão começar a aparecer, já que a namorada vai perguntar a idade, a classe social e a raça dos garotos que foram mortos na chacina. O que nos leva para uma reflexão, porque assim como no conto Meu Tio, a questão da idade não definida acaba abrindo lacunas para o leitor preenchê-la. E novamente surge a pergunta: a idade dos meninos diminuiria a gravidade da situação? Poderia colocá-los em um lugar de criminoso caso fossem adolescentes, da mesma forma que, se a menina fosse adolescente ou pré-adolescente, ou até mesmo uma adulta, poderia-se dizer que há possibilidade de uma relação consensual? Após esse auge da violência na chacina, inicia-se um processo de racialização dos corpos a partir dos comentários dos personagens e do próprio narrador. O ponto de partida para as nomeações racializadas vai se dar quando Grandão recebe uma foto do caçula pequeno no colo de uma mulher negra, que num primeiro momento o narrador vai supor ser uma babá. A mãe novamente fará um comentário ao cabelo crespo dos primos e vai utilizar um termo mais pejorativo, chamando ele de carapinha. O irmão mais velho vai chamar os primos de mulatos, que também é um termo pejorativo. Já a namorada, que é uma pessoa bem mais politizada por ser integrante do Grêmio Estudantil e que também publicou um artigo sobre a negritude, ela vai utilizar o termo afrodescendente. Já o narrador, pela primeira vez, vai nomear essa nuance racial entre os primos e admite que sempre que eles chegavam para as férias, ele via eles mais morenos do que recordava. Mas com o passar do tempo, eles iam clareando. Assim, a gente pode nomear também o estranhamento que gerava um certo desencaixe inicial a cada visita que os primos faziam à sua casa. E por fim, ele vai dizer que a mulher da foto não seria uma babá, mas sim a mãe dos primos. Após se retratar, o narrador meio que se desculpa e jura que ter primos afrodescendentes é um motivo de orgulho, mas a namorada logo o corta e afirma que não podia ser diferente, porque ele também é. Nesse momento que ele vai começar a questionar a identidade dele, porque sempre disseram pra ele que ele era a cara da mãe, parecido com a mãe, mas tanto a mãe quanto o irmão são brancos e loiros do cabelo liso. Assim, ele vai começar a retomar a figura do pai, que era uma memória distante. Na sequência, teremos outras progressões da violência, mais especificamente do racismo, no relato do irmão ao voltar para casa lesionado e fora de forma, pois um volante chamado Morcego, um homem negro a quem ele chama de crioulo, fraturou seus ossos, tendões e ligamentos. A partir desse momento, vão ficando cada vez mais fortes as expressões racializadas, o que leva o narrador também a questioná-las, ainda mais por saber que tem a presença de uma pessoa negra na casa, que é o primo. Porém, ele sempre vê com esse distanciamento, como se fosse o outro, até que o primo não se sente mais confortável e passa a comer na cozinha. O crescimento do ódio contra pessoas negras passa a ser tão grande que vão ser citadas formações de milícias locais que vão sair armadas com missões punitivas pelos bairros. Mas sabemos que são grupos supremacistas brancos, porque vão sair todos de branco à noite, feita a Ku Klux Klan. O clima de insegurança é tão grande que o primo grandão vai manifestar a vontade de retornar para Campos, porque seria mais seguro ele estar nesse lugar, que ele fugiu de uma chacina e possivelmente poderia ser perseguido pela milícia de lá, do que permanecer no Rio. Porque na própria casa dos primos já passam sujeitos armados que vão entrando direto para o quarto do irmão e ao passarem olham para ele de cara feia.
o que sugere também que o irmão mais velho pudesse estar formando uma milícia supremacista local. O narrador ele vai tentar tirar isso a limpo. Num primeiro momento ele hesita, mas depois ele vai tomar coragem e bate na porta do irmão que não vai se agradar com a presença dele. De canto, ele observa um amigo do irmão bater uma fileira de cocaína que o faz relembrar do xerife que estuprava os menores quando foi parar na delegacia. E por fim, o narrador tenta falar, mas não consegue pronunciar nada. O irmão o agride de forma violenta e injustificável. Como se revivesse o passado e estivesse associando a agressão do irmão com a agressão do xerife que o deteu no passado, ele vai correr para pedir consolo à mãe, perguntando se o irmão não faria parte de um clã que caça pretos. Mas já é tarde demais e o delegado está com a sua mãe, tendo relações sexuais com ela, e mesmo que ela diga que o filho pode perguntar o que quiser, quem responde é o delegado, silenciando ela e mandando o narrador parar de viadagem, como uma reação comum de políticos militarizados e autoritários quando são questionados ou querem relativizar violências. O delegado vai dizer que o irmão sai para se divertir como qualquer um da sua idade, mas claro que deve sair armado para caso encontre delinquentes, dissimulando assim a gravidade da situação. O narrador, pela primeira vez, vai expressar sua opinião questionando o que é dito, e não apenas reproduzindo de forma passiva o que dizem ao afirmar que não sabe se acredita muito nisso. O interessante desse fragmento é que essa ambientação racializada quase se torna sinestésica, porque ele primeiro sente um gosto de sangue, vai tonto tateando as paredes. Quando ele abre a porta, logo ele se depara com a mãe com um colo branco. E assim que ele vê esse colo que antes era um colo de mãe, que consolava, mas agora torna-se um colo que apenas não pode mais proteger ele. E a imagem da arma também bem concreta em cima da mesinha. A pausa sonora dramática que a TV faz, realçando o som dos batuques do terreiro que vão arrepiar a mãe, além do delegado usar uma figura de linguagem do eufemismo para relativizar os crimes de ódio e racismo praticados pelo irmão mais velho. Por fim, o narrador novamente vai se ver preso em pensamentos que não compartilha com o leitor, até que ele se tome por si e perceba que está se urinando. Ele vai para casa com vergonha, disfarçando para que não notem durante o trajeto que ele está mijado. Chegando em casa, ele encontra uma possível cena de traição da namorada com o primo. O primo vai dizer nunca ter passado dos limites com ela e entrega uma notícia de jornal que, apesar de ter uma imagem meio escura que mal dava para visualizar as feições do jogador de futebol que ela estampava, ele acaba por enxergar seu pai. E lembra que a namorada, a primeira pessoa que disse que ele era uma pessoa negra, com certeza viria aquele homem como afrodescendente. É exatamente nesse momento que, ao invés de se despedir do primo que estava partindo para a Colômbia, o narrador vai se arrumar e vai partir junto com ele, pois mesmo sem verbalizar, ele vai se reconhecer enquanto uma pessoa negra e perceber que seu lar já não é mais tão seguro assim. Por fim, o conto se encerra retomando esse retrato de um Brasil, pois ao se despedir da mãe, ele olha para o asfalto e vislumbra vestígios de uma super bandeira do Brasil. Essa super bandeira que no início representava a nação, que o narrador via de forma ingênua e menos violenta lá na infância, ao longo do conto ele vai se desintegrar, sobrando apenas vestígios de que um dia existiu uma nação, pois os princípios de nação e democracia devem, ou pelo menos deveriam, respeitar seu povo, suas diferenças, e não governar apenas para alguns. Esse conto dos primos de Campos vai constantemente trazer um atravessamento temporal que a todo instante revisita esse passado da ditadura militar, ao mesmo tempo que também pode ser associado com o período de 2019 a 2022, durante o governo Bolsonaro, que via na ditadura um modelo de governo, e assim relativizou violências, pregou o ódio e a perseguição de minorias, defendendo a tortura e torturadores, entre outras tantas semelhanças. Esse conto também vai poder nos falar como as pessoas foram ficando cada vez mais à vontade de serem racistas e preconceituosas, externalizando o ódio contra minorias, o que anteriormente era silenciado ou então dado de forma sutil. Para finalizar, eu trago aqui uma questão sobre o conto que foi elaborada por um simulado da UERJ. No conto Os Primos de Campos, do livro de Chico Buarque, Anos de Chumbo e Outros Contos, o fragmento "Foi por isso que comprei um caderno onde registro esses fatos no calor da hora. E ali está a cena narrada pela minha mãe, que logo mais tarde darei a ler à minha namorada.
Graças a esse tipo de diário, ela se aproximou de mim na escola, pois é dada a leitura e pretende estudar letras e jornalismo. Se possível, escrever roteiros para cinema e televisão. Aprecia meus textos, me corrige, me ensina expressões como dar a ler, mas tem-se restrições à forma elíptica como trato certos temas. No fragmento acima, a palavra elíptica tem, no comentário do narrador, o sentido de, letra a construção de um texto de ser claro e conciso, letra B. A omissão do termo linguístico torna o enunciado incompreensível. C. A figura de linguagem elíptica é uma forma verbal. Ou D. Evidencia omissões que são marcos da sua escrita. E vocês podem dar uma pausa para resolver e depois vocês retomam o vídeo para ter a resposta. A resposta vai ser a letra D. Evidencia omissões que são um marco de sua escrita. Como já dito anteriormente, essa forma elíptica que ele tem de contar a narrativa, essa memória fragmentada, vai ser essencial como uma estratégia para poder dialogar com o leitor no sentido de criar lacunas para que esse leitor possa também preencher histórias que não foram contadas. Né? Então, cria esse jogo que cria suposições do que poderia ter sido, o que não é, né, criando essa tensão que vai ajudando também a progredir, a evoluir a narrativa como um todo. Gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui, espero que tenham gostado e boa prova a todos.